Se você não entende dinheiro, seu negócio pode estar morrendo sem que você perceba. E hoje, nada mais, nada menos, estamos aqui para mais um podcast com quem? Com a CFO, Bárbara, CFO da Voa. Isto? Bárbara, fala para mim o que faz um CFO da Voa. Enfrenta vários desafios. É uma resposta genérica, não? Em termos mas operacionalmente falando, faz a gestão financeira de todos os negócios do Grupo Voa, né? Porque não é só a empresa Voa, nós temos um grupo de vários negócios e hoje eu estou à frente, então, da gestão financeira dessas empresas. Dá para dizer que tu é a dona da chave do cofre? Dá. Bem guardada. Tá bem guardado. Bem guardado mesmo. Legal. Passando essa parte agora que nós falamos sobre o que o CFO faz, vamos falar um pouco da Bárbara? Vamos. Bárbara, onde tu nasceu, da onde tu é, mora onde, o que tu faz? Conta pra nós aí. Então, um prazer para todo mundo que está nos assistindo hoje. Eu sou natural de Santa Maria do Herval, interior do Rio Grande do Sul. Atualmente eu resido na cidade de Dois Irmãos, sou formada em contabilidade, pós-graduada pela PUC e também curso hoje Direito. E hoje as minhas atribuições na empresa e no Grupo Voa são linkadas à gestão financeira do negócio e também à parte de contabilidade fiscal. Boa. Eu tenho experiência também em empresas anteriores no âmbito de indústria, onde foi uma grande escola para mim, eu sempre falo para todo mundo, que a área fabril, né, ela nos oportuniza muito conhecimento, e assim como também na área de serviços. Quando a gente entendeu no mercado que nós precisávamos de uma posição dessa para tocar os negócios da empresa, conta mais para mim um pouco da experiência, como é que tu soube, o que te levou de curiosidade para vir trabalhar, como é que foi essa chegada? O que despertou? Fala aí. Bom, muito interessante porque na área de serviços, especificamente no negócio telecom, eu não tinha experiência. Então era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu sempre fui uma pessoa que procurou desafios. Eu pensei, eu preciso aprender sobre esse negócio e é uma chance de eu evoluir. Então, quando eu vi a oportunidade, eu me candidatei, né, na época, 2020, né, meados de 2021, janeiro. Me candidatei e logo comecei a estudar sobre, porque eu sempre fui muito curiosa em relação a outros negócios, parte contábil, parte fiscal, quais as peculiaridades daquela operação em si. Então foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e por isso que eu aceitei o desafio de vir aqui. Olha aí, um desafio porque o ramo do serviço de telecom poderia ter várias variáveis. Estava curioso para descobrir, ver Exatamente. O que poderia trazer de melhoras ou para colocar teu conhecimento em prática, é isso? Exatamente, porque a área principalmente do fiscal de telecom tem muitas peculiaridades aonde que tu consegue oportunizar o negócio com estratégias de economia tributária e fiscal que podem fazer muita diferença na tomada de decisão. Então, quando eu entendi que esse negócio tinha esse potencial, pensei, não, preciso aprender sobre para conseguir construir estratégias melhores para a Voa. Então, foi uma das decisões de vir para cá nesse âmbito. Ajudar o negócio a crescer com a melhor economia tributária possível para uma alavancagem financeira. Beleza. E quando tu chegou aqui na Voa, tinha um planejamento estratégico, tinha alguma coisa montada para os próximos 5 anos, 2 anos, 1 ano? Me conta como é que era. Era na cabeça do Márcio. Olha aí. Então, assim, tinha, né? Mas muita coisa era linkada diretamente ao Márcio, né? Então, muitas coisas precisaram sair do papel para conseguir ser executadas, né? Porque a gente entende que quando o negócio é pequeno, quando a gente consegue ter controle em uma única pessoa, isso acontece com grande frequência. Mas a partir do momento que tu se dispõe a expandir, a crescer, tu precisa ir em busca de profissionais que te auxiliem nessa construção, né? Então, assim como a Voa trouxe outros profissionais para poder, de fato, expandir e crescer. Então, a gente vem ao longo do tempo profissionalizando para que a gente consiga crescer com uma estrutura financeira saudável, contábil saudável, para que a gente não dê um passo maior do que a nossa capacidade real. Opa, legal. E trazendo isso, que algumas coisas novas que a gente vem estudando no mercado, a Voa vem estudando, o mercado como em si, é numa
uma personalização melhor com o cliente, um acesso melhor para seu cliente, independente do ramo que seja, todo o mercado movimenta para isso, né? Que é estar próximo do cliente. O que eu posso fazer para estar mais próximo do cliente? Ao ponto de grandes companhias, grandes feitos de trabalho, métodos de trabalhos antigos, estão sendo desmontados e tendo uma revolução por alguém que realmente está próximo do cliente para entregar o produto fim. A gente vê várias marcas fazendo isso, né? Se reinventando para poder continuar presente no mercado, continuar próximo do cliente, e independente se for uma marca pequena ou uma marca grande. Eu tive experiência fora do país com isso. E o que tu vê, na verdade, é o seguinte: na nossa construção de um modelo da Voa, que a gente está voltando a fazer uma personalização novamente, uma regionalização, o que tu vê de interessante dentro de um centro de custo? O que a gente tem que colocar como trava, definir certinho para que isso continue uma operação saudável, sustentável, né? Com os pés no chão, mas que dê possibilidade de crescer, levando mais em consideração, levando a fidelização do cliente estando próximo, visto que o início dos nossos negócios sempre foram uma entrega pessoal feita, né? E a gente propõe hoje um mercado diferente, que é crescer, né, de uma forma exponencial, mas não deixando esse atendimento local, ou seja, alguém que esteja representando localmente, em todo sentido, para que o cliente se sinta acolhido, né, da mesma forma como se fosse o início, que trouxe a confiança para ele contratar a marca ou o serviço. Diz alguns parâmetros que a gente tem que levar em consideração para uma unidade de negócio parar de pé financeiramente. Bom, vou começar pela necessidade, né, para responder essa tua pergunta. Eu entendo que hoje o mercado pede isso, o cliente pede isso. Tá. Em que sentido? Hoje as pessoas estão muito carentes, principalmente na nossa área de serviço, de um bom atendimento, né? As operadoras estão muito distantes do cliente. E a gente, como Voa, entende que estar perto, estar presente é ser diferente, né? É entregar de fato o que a gente quer entregar, que é um produto diferente, que é entregar mais por mais. Então, eu entendo que não há outra estratégia a não ser ter essa proximidade com o cliente. E para que isso aconteça de forma saudável, sem ter pré-estabelecidos os custos e as despesas que eu posso me dispor, né, a gastar para estar disponível para esse cliente, se torna inviável. Por quê? As grandes operadoras estão distantes porque elas estão centralizadas, né? E quando tu centraliza uma operação, tu consegue diminuir alguns custos, porque está todo mundo no mesmo local, tu aproveita as pessoas para uma maior rede de atendimento. Agora, se estamos falando de estar próximo do cliente, o que vai acontecer? Eu preciso estar lá. Como tu bem mesmo colocou, eu preciso fazer uma entrega pessoal para esse cliente. Isso vai me demandar mais pessoas, mais transporte, mais materiais, né? Mais disponibilidade de recursos para essa proximidade. Então, dentro do negócio, eu entendo que pré-definir a margem de contribuição da unidade, né? Pré-definir os custos que eu estou disposto a alocar para fazer essa entrega diferente é essencial. Senão, não acontece Não de se forma sustenta. saudável, exatamente. Não se sustenta. Então, é uma virada de chave para a nossa área muito grande, né? Porque é uma entrega diferente, mas tem que ser uma virada de chave consciente. Porque a gente entende que tem que ter mais disponibilidade para entregar diferente. Exato. E o que vai movimentar e manter esse centro de custo equilibrado, dá para se dizer que é a efetividade de manter o cliente e conquistar novos clientes. É isso. Então, essa curva ela tem que acontecer simultaneamente ao que foi proposto. Exatamente. É isso? Eu entendo que o cliente estar fidelizado ao produto, ter uma boa entrega de produto, o cliente estar fidelizado ao atendimento, quando ele procura, a Voa ele é atendido, né? O cliente estar fidelizado com a marca, que também é importante, né? Então, esses três pilares, eles têm que acontecer. E tem que acontecer dentro de uma rúbrica pré-definida. Eu posso gastar tanto para que isso aconteça. Sim. Né? E ter um controle sempre em relação à receita. O meu custo e a minha despesa, eles só podem subir se a minha receita sobe. Exato. Eu não posso antecipar crescimento. Eu cresço, depois eu cresço as despesas e os custos. Porque se eu fizer o inverso, eu me mato.
Então, esse é o pensamento que eu entendo para acontecer. A gente já fez testes, né? Já. A gente seria no popular aí, dizendo para todo mundo, investir antes e esperar vir um retorno, né? É por isso que ela tá calejada. E colocamos. Mas, e uma operação centralizada, como um centro de custo centralizado, com uma unidade de negócio, que vai levar à excelência, que é algo que a gente não abre mão de entregar o produto com um nível de excelência muito alto, eu também tenho que levar em consideração o fator venda, né? Eu preciso ter uma margem de crescimento, de receita, para poder retroalimentar, então, esse teto de custos ou budget para a própria aquisição do cliente, para fazer o próprio preço do CAC, né? Que é colocar mais cliente. Então, toda a nossa métrica ela é baseada em cima do que existe e do que vai acontecendo em real time, digamos, né? Máximo um mês, aí outro mês já volta atrás, cobra, vê se deu resultado, testa estratégia de venda ou de marketing, mas muito rápido, metrificado já na própria região, né? A mesma, dá para dizer aqui, vou te colocar para te fazer a conclusão. A mesma velocidade que a gente tem que fazer, então, tomar uma decisão e fazer um investimento, tem que ser a mesma velocidade que a gente tem que medir ela e poder recolher de volta e mudar a estratégia, é isso? Com certeza. Acho que o maior aliado do empresário são os indicadores, né? Nós temos uma frase em comum, né? Fale. Confio em Deus, confio em Deus, os restos é que me tragam os números. Os demais me tragam os números. Então... Baseado em número é uma certeza, né? Exatamente. Eu acho que com números ninguém briga, né? Eu sempre defendi isso. E o maior aliado dos empresários, na minha visão, devem ser os KPIs, os indicadores do negócio. Então, não tem como tu amanhecer ou fechar o teu dia sem olhar os indicadores. Porque quanto antes tu fizer, antes tu corrige. A tua tomada de decisão com indicadores é muito mais rápida. Sim. Então, eu sempre fui uma grande defensora de que antes de eu dormir eu olho, quando eu acordo eu olho, eu preciso ter isso comigo. Porque isso me faz tomar decisões mais assertivas. Boa, boa. E às vezes tem um diferencial, porque a maioria dos empresários brasileiros não fazem isso. Digo de passagem, no início foi assim, e eu luto todo dia com isso, né? Porque dentro do nosso mental, aquilo que a gente se coloca para fazer, que tem uma visão que vai empreender, vai ser algo disruptivo, né? Tem a possibilidade daquela briga. Se eu olhar realmente para a minha condição financeira, eu não faço. Porque a gente não vem de origem com muito dinheiro, né? Aliás, a gente tem uma origem parecida, né? Isso acaba travando de certa forma, e é uma briga diária. Para quem é um empreendedor nato, para quem tem uma visão de negócio, entendeu? Ele tem que olhar números. E vou dizer que depois se torna prazeroso olhar números. Eu gosto de olhar e acho que é uma base muito importante hoje. Mas como é que eu faço um cara que vai iniciar a operação dele, o negócio dele lá, o cara que resolveu empreender, o que viu que ele vai dar win, vai vender até a casa dele para começar o negócio? E eu faço a pergunta para ti, lembrando e fazendo mais uma pergunta seguinte quantas vezes tu pensou em montar um negócio e não montou porque tu olhou os números e viu que não dava? Vou começar pela segunda, que eu digo todos os dias. Então aí, viu? Eu tenho o hábito, né, de todos os lugares que eu vou, eu entro assim, já digo, quanto isso aqui fatura? Vou calculando a quantidade de mesa, a quantidade de cliente, não vira, não vale a pena. Ou, é um baita negócio, acho que no futuro dá, hein? Então eu tenho esse hábito comigo, e eu olho muito indicador, muito número, e eu não consigo viver sem. Então quando tu me pergunta como educar alguém para isso, o maior conselho que eu dou é evitar risco, né? Tipo assim, o que eu penso? Quando eu olho o indicador, eu tenho uma base muito realista, né, daquele cenário. O empreendedor, ele já é uma pessoa que vê além. Então, quando tu olha o número de visão de empreendedor, tu consegue ver além daquele negócio. Tu geralmente vai ter uma visão mais otimista, certo? Então, tem que ter esse equilíbrio pro bolo ficar bom. Eu tenho que ter a visão realista e eu tenho que ter a otimista. Eu tenho que ser empreendedor olhando indicador. Mas eu tenho que ser realista olhando gestão de negócio. Para quê? Para que eu consiga equilibrar o real retorno possível daquele negócio ou o real risco daquele negócio. Porque como tu bem disse, vou botar minha casa nisso daqui.
Se eu olhar só como empreendedor, talvez eu coloque sem medo, coloque até o carro junto. Mas se eu olhar como gestor de risco, não, peraí, vamos começar só com o carro, deixa a casa ali por enquanto. Então, acho que esse equilíbrio é que tem que funcionar. Ó, olha só, isso é uma discussão que vai longe, hein? Vai longe, porque eu conheço os dois lados, eu sei da importância dos números hoje. Mas eu também sei o quanto apegar muito nos números nos deixa muito preso sem tomar uma atitude realmente para enxergar além dos números. Então, muito empreendedor faz isso. Ele ignora os números para poder dar win. E te digo assim, na maioria das vezes dá certo. A cada 15 tentativas dá uma, ou 20. Tem que estar preparado para viver, então, né? Teoricamente, se não der certo, essa perda total que tu vai atingir, né? Tem que ver se todo mundo está realmente preparado, família, todo mundo está preparado para poder participar e dizer, ó, vou fazer tudo que eu tenho, se dá qualquer problema, não tem problema. A gente volta todo mundo a morar na rua, se for o caso, Sim. Mas recomeça de novo. Né? Eu acho que o empreendedor tem muito essa visão. Claro que todo mundo poderia ter na família, né? Alguém empreendedor e alguém com finanças linkados junto. Seria o melhor dos mundos, né? Tu acha que essa parceria dá certo? Eu acho que o equilíbrio sempre é uma boa receita, né? Beleza, mas até que ponto um sobressai ao outro que não? Ou, seguinte, ou vai afogar o empreendedor, que ele vai trazer medo para ele vai deixar de brilhar, ou vice-versa, né? Daqui a um pouco o cara é muito arriscado, vai apagar o cara que pensa nos números. E aí, como ter esse equilíbrio? Eu acho que vai depender muito do momento e da circunstância, né? Porque, propriamente pensando, né, nas vezes que talvez tu foi travado pelos indicadores e nas outras vezes que tu foi alavancado pelos indicadores. Algo te impulsionou. Mercado, momento, oportunidade, custo de aquisição. Teve alguma coisa que te aflorou a tomar a decisão ou te freou. Então eu entendo que ter a combinação dos dois é aquela coisa, sempre vai ter alguém melhor em algum momento, em algum estágio. E esse alguém vai sobressair naquele momento. Então, muitas vezes é custo de oportunidade. Né? Quando tu tá empreendendo, mesmo tu olhando os números e dizendo, talvez esteja risco. Mas será que eu vou ter essa oportunidade amanhã? A esse custo de aquisição? Talvez não. A essa taxa de juros? Talvez não. Então, talvez a hora de arriscar é agora. Porque se eu deixar para arriscar amanhã, pode sair mais caro. Ou pode não acontecer mais. Então, eu entendo que é muito momento isso. E como é que saber que é o momento? Aí vai o feeling. E o feeling existe, não podemos negar, né? Sim. Entre empreendedores e empresários, o feeling faz muita diferença de mercado. E eu aceito e compreendo ele totalmente. Eu sinto que muitas vezes os empresários dizem, não, eu já tive conversas assim, não vai dar, olha aqui, tô te mostrando. Vai dar. Eu tenho feeling, acredito nesse produto, vamos lançar, vamos fazer porque ele vai entregar. E entregou. Então, contra feeling de empresário, muitas vezes nem os números nem os números garantem. E por que isso? Na verdade, traz a conclusão, linka ao assunto inicial que nós começamos a conversar, que a vivência, né, o viajar no mundo, realmente abrir os horizontes, pensar, é isso que traz, que aumenta teu acervo, né, interno de feeling das coisas. É como né? se fosse uma base de conhecimento diferente. Exato. Entendeu? É como se tu carregasse contigo vivências, de fato, conhecimento sobre algo que, intrinsecamente, olhando só o número, tu não consegue. Né? É algo maior do que isso. É um sentimento, né? É um sentimento. Então, eu entendo assim, eu acho que muitas vezes tu tendo os dois caminhos, né? O viés financeiro e o viés empreendedor se conflitando, a decisão vai ser de momento, talvez de mercado, negócio ou de feeling. Acho que um sobressai ao outro nos momentos que tem que sair, vamos dizer. Vou tomar essa decisão, não tenho números, não tenho suficiente, mas eu acredito nisso. Né? Nesse momento talvez as exatas não queiram isso. É o que acontece. Não, tá errado, tu vai errar. Né? E aí vira esse game e o cara toma como uma win e diz, não, vou fazer acontecer. Vou te provar, entendeu? E aí isso fica um tabuleiro legal de jogar, né? Que fica, toma lá da cá, vai indo, um vai provocando o outro, vai dizendo. Ou dá para dizer que, na verdade, não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Diferente da nossa bandeira, né? Pode dizer que é isso ou não?
É que assim, dificilmente, Márcio, eu acredito que quando a gente se propõe a executar algo que a gente quer muito, vai dar errado. Boa. Isso é uma boa, olha só. Se tu ama aquilo, tu tem paixão por aquilo, realmente tá aceso dentro de ti, que tu é aquilo ou aquilo, tu não tem outra opção, dificilmente vai dar errado. Dificilmente vai dar errado. Boa. Eu tenho essa concepção porque quando tu se propõe a fazer algo e tu acredita realmente com a tua essência naquele produto e naquele propósito, não vai dar errado. Tu pode encontrar desafios no caminho. Perfeito. Né? Tu pode passar por dificuldades, por talvez não ter olhado aquela coluninha que estava te chamando a atenção. Mas dar errado é muito difícil. Porque tu tá tão disposto a ultrapassar esses desafios e essas dificuldades que isso vai ser superado. Olha. Que isso vai ser só mais um aprendizado na tua etapa no que tu se propôs a entregar. Olha, e a gente está escutando de alguém que é das exatas isso. Não é alguém que é empreendedor ou comercial que tem, não, é alguém das exatas. Então dá para dizer que, na verdade, alguns negócios ficam parados no tempo ou não acabam não tendo sucesso ou morrem porque morreu a paixão do empreendedor? Aquilo que ele acreditava ou, tipo assim, ele não está conseguindo realmente, não é o que ele sonha, o que ele ama em fazer, porque parou. Algumas experiências de negócio que eu acompanhei que acabaram se desconstruindo com o tempo, teve os cansaços. Eu acho que a rotina do empresário é muito pesada, né? A grande demanda de tomada de decisões acaba cansando. Eu digo que paixão não morre. A essência da entrega por algo, por algum produto, por alguma coisa, sempre vai estar dentro de ti. E muitas vezes tu tem que começar de novo para reacender algo que está esquecido. Boa, Né? ó, então... olha aí. No meio a gente vai fazendo os cortes, vamos fazendo os códigos, né? Vamos colocando. É possível que alguém, então, chegue no final do seu ciclo e canse e queira resetar esse game, então, e começar um outro negócio? Que eu tenho muitos empresários que fazem ciclo disso. Eu tenho amigos meus que... E ele fala explicitamente, eu paro no negócio 5 anos, eu tenho que vender e tenho que começar outro. Senão, não tá legal para mim. Eu acredito que sim. Boa. Porque, muito provavelmente, é os desafios que movem aquela pessoa. Então, ou ela tá cansada por uma grande demanda de tomada de decisões, as quais ela não tá mais vendo o propósito seguir no caminho que ela pré-definiu no início. Por exemplo, posso ter um negócio, eu defini que o negócio vai chegar em tal patamar. Por decisões estratégicas, por posicionamento de mercado, hoje nós temos várias situações, principalmente por causa do mundo digital. Empresas com bons negócios, com um bom propósito, mas que não estão conseguindo se encaixar no meio digital. Estão sucumbindo, né? Sim. E aí, como transformar as empresas em meio digital, né? Como eu estar exposto no mundo digital, como eu me interagir com esse público novo, né? Muitas vezes, para a estrutura de negócio que eu tenho, isso não é viável. Eu não consigo, né? Não consigo me inserir, não consigo entregar, não consigo chamar o meu público. Talvez seja a hora de abrir um novo negócio. Ó, grandes marcas aconteceram isso, né, no mundo. E foram criadores de tecnologia, inclusive. Exatamente. Né? Aconteceu muito isso. E é bacana falando sobre isso, mas tem empresários que sobressaem, que eles viram esse ciclo, né? Eles reacreditam no negócio e talvez vencer esse ciclo que ele sempre faz vicioso de que tem que abrir de 5 em 5 anos, 7 anos um negócio, ele queira quebrar e não queira mais isso. Entendeu? Então, talvez esse seja o desafio dele. Romper esse próprio ciclo, né? E se torna a missão dele. Eu vou fazer com que isso não se crie o mesmo ciclo e eu posso chegar num segundo patamar que ninguém chegou. E digo que segundo patamar, pensando em negócio, se fosse na minha concepção, seria ter novos negócios do meu negócio. Novos negócios do meu negócio. Eu acho que um ciclo muito virtuoso é isso, tu ter um Poder negócio... olhar para o meu negócio e enxergar tudo que ele pode trazer de... Novas oportunidades. Então eu tenho que olhar ele horizontalmente, isso. Exatamente. Tudo que ele pode trazer. Boa. Então a gente tem um negócio que talvez a gente até nem goste tanto. Mas que pode me oportunizar outros negócios. Né? Ou tenho negócios que vão sustentar outros negócios até a alavancagem desejada, né? Então, que legal. Talvez eu tenha a Menina dos Olhos, que vai ser um negócio, e eu vou oportunizando outras, por exemplo, startups, né, fintechs, para conseguir atingir outros nichos de mercado. Que a minha Menina dos Olhos
me permite, né? A ter base de clientes, a ter acesso a conteúdo. Olha aí. Então a gente ter a graça de ter a satisfação do cliente estar presente na vida dele com a menina dos olhos, então, como um produto, e olhar tudo fúteis que eles podem ter ao redor, né, de negócios que a gente pode englobar junto, é um novo cenário, é uma nova oportunidade que pode startar a chama em alguém que está fazendo só um único negócio e não está olhando e essa no horizonte. E essa oportunidade que tu bem disse agora, ela só vai acontecer se tu estiver perto do cliente. Olha aí. Se tu estiver próximo do cliente, se tu entender as necessidades daquele cliente. Esse é o maior ativo, não é? Com certeza. Esse é o maior ativo que podemos ter. Estar próximo do cliente, fazer parte da vida dele e entender quais são os gostos dele, né? Para poder satisfazer melhor ele. O que ele está precisando, que eu não estou entregando? Qual a oportunidade que eu tenho naquela família? Né? Então não preciso sair do meio do serviço para ir começar a construir navio. Mas eu posso vender passagem de cruzeiro para o meu cliente. É entregar isso? mais produtos. Olha aí. Facilitar a vida dele. Eu entendo assim, que quanto mais próximo a gente estiver, mais oportunidades de negócio a gente consegue enxergar e mais facilidade o cliente tem. Boa. A regionalização, né, estando próximo, uma unidade de negócio montada propriamente definida por uma empresa, ela vai trazer uma rentabilidade melhor, o objetivo é este, né? Então, não é só aumentar faturamento, né? É aumentar a margem, isto, a receita líquida operacional, isto, entendeu? Em cima disso é onde a gente pode oportunizar e deve oportunizar pessoas que podem fazer parte disso ou não. Estamos corretos? Isso Sim. Não é sobre só um ticket de venda ou um faturamento, e sim sobre a margem do negócio. Né? A margem de contribuição, ela auxilia muito a tomada de decisão e a estratégia do negócio. Boa. Para mim entender se aquele serviço que eu estou prestando, né, se aquela unidade que está se dispondo a ser tão diferente, a estar tão próximo, está contribuindo para o meu negócio crescer. Está contribuindo para a última linha ficar melhor. Então, essa é a função da margem de negócio. Da margem de contribuição, desculpa. Então, o que a gente pretende, né, instaurando indicadores, estabilizando centro de custos, separando a unidade de negócio para esse atendimento local e diferenciado? É conseguir criar métricas para ser diferente sem perder rentabilidade. Boa. Aumentar, no caso. Exatamente. Se for para manter Mantém igual, e vai para cima, né? Manter igual, não, tem que aumentar. Mantém e vai para cima. Outra conta não tem. Outra conta não existe, legal. E o que tu poderia dizer para um parceiro de negócio, alguém que está pensando em fazer uma parceria? Vamos lá. Ele é um cara que talvez não tenha muita ideia de produto ou do que a empresa oferece, né? Seja em qualquer área, né? E ele não, por não entender muito de números, né? Ele tem alguns dons, algumas habilidades ele tem, outras não. O que tu falaria para ele? O que ele teria que ter em mente para iniciar? Eu acho que principal ponto de todos é gostar de desafio, né? Porque, gostar de desafio. Eu entendo que é um desafio assumir uma unidade de negócio, estar à frente de uma marca como a Voa numa cidade. Eu entendo que é um grande desafio. Ele vai ter que tomar uma posição de dono, no caso, né? E não é só... Ele vai ser a nossa bandeira na cidade, né? A nossa bandeira. Né? E não é só porque, na verdade, dá dinheiro ou não. Na verdade, é o pescoço dele, é a alma dele, né? Tu vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, madrugada, final de semana e ainda vai gostar de tudo isso, é isso? Exatamente. Eu entendo que é um desafio grande, né? E diria que é um desafio gostoso, porque alguém que quer empreender, que quer crescer, ter essa oportunidade, ter um produto bom na mão para entregar, tudo fica mais fácil. Sim. Né? Tudo fica mais prazeroso. Apesar dos desafios, né? Talvez dos buracos do caminho que a gente possa encontrar, vai valer a pena, né? Eu entendo que o perfil que vier tem que ser uma pessoa muito aberta. Disposta. Aberta, disposta a crescimento, a desafio, a oportunidade, a enxergar novos negócios, inclusive, junto com a gente.
né? Porque a gente tem um negócio, né? E tem várias portas abertas. Construir essas novas oportunidades junto com a gente. Então tem que ser uma pessoa que quer estar junto, que quer crescer, que quer ir além. Boa. E quando a gente está estabilizando um modelo de negócio, como a gente está fazendo, a gente está recriando o modelo Voa, né? Para estar próximo e presente do cliente, o que a gente poderia dizer para o funcionário da Voa? Que está na Voa, porque talvez isso parece que soa como uma ameaça para ele, ou alguma coisa assim. Tu entende que é uma ameaça? Não. Não, né? Eu entendo que é uma oportunidade de melhoria e crescimento. Boa. Na minha visão, o programa VoaX, ele vem para recuperar o propósito da Voa, né? Ele vem para reacender a chama do porquê que a Voa começou, né? Ele vem para dizer assim, lembra que falamos que vamos estar perto, que vamos entregar o melhor produto, que vamos atender o cliente quando ele chamar. Então, na minha percepção, o programa é isso. É reacender o propósito pelo qual a Voa começou, né? E entregar de fato o que a gente prometeu. Então, em momento algum é ameaça, mas sim oportunidade de recaminhar nos trilhos certos, né? Para poder prosperar mais ainda e expandir. E vamos lá, por que a gente tomou essa decisão? Porque não era mais fácil só economizar no lucro, né? Não investir tanto, que está sendo... não é um desgaste, que eu falo que desde o tempo envolvido, tudo que tem envolvimento financeiro, de projeção, de tudo que a gente está fazendo, né? A gente já larga do negativo, investindo nesse projeto sem retorno ainda, né? Grande já, né? Já tem várias cifras nisso, né? Englobado. Não estou nem contabilizando tempo. Sim. De todo mundo, né? Por que a gente não resolveu só cortar os custos e parar? Lembra da conversa de antes, quando eu falei que a paixão nunca morre? Então, eu acredito que é incômodo para quem está aqui e sabe o propósito não entregar ele. Então, fazer o mais fácil seria cômodo para pessoas que querem desafios e querem crescimento e querem expansão. Então, aquela chama do propósito, tá dentro lá de todo mundo que vive a Voa, acho que essa é a resposta, entendeu? No sentido de que não vamos fazer o mais fácil, vamos fazer o que a gente prometeu para o nosso cliente. Então, eu entendi que o programa veio nesse sentido, para que a Voa pudesse realmente entregar para o cliente dela, para o mercado, o propósito pelo qual ela nasceu. Muito bem. Então, dá para se dizer para os funcionários que manda uma mensagem para eles. Que eles podem ficar tranquilos, que eles têm que procurar se reposicionar, se melhorar, estar atento às coisas, que tem oportunidade para todo mundo. Com certeza. Só não tem oportunidade para quem? Para quem não quer viver o propósito da Voa. Olha aí, isso é importante. Eu acho que é nesse sentido, assim. Se eu pudesse, né, dar um recado de forma geral, assim, e até tranquilizar quem está preocupado, é dizer que é um momento de reorganização, né, um momento necessário para a empresa, no sentido de que vamos entregar o que a gente se prometeu. Né, o que a gente prometeu pro mercado, né? Estar perto, entregar o melhor produto, entregar mais por mais, ser a Voa quem ela é, lá onde ela começou. Onde não importasse a hora que o cara ligava, ele era atendido. Não importasse o que estivesse acontecendo, o técnico ia na casa dele. Então, ser diferente é isso. É entregar mais. É estar perto, é estar disponível. Falando em disponível, né? Quem está disponível hoje? Quando está disponível? É uma escassez isso. Então, o que a gente está se propondo a fazer, que nem tu bem disse, com muita disponibilidade de recursos, porque não é fácil. Seria mais tranquilo centralizar. Mas não, vamos descentralizar. Vamos precisar de mais pessoas, querendo ou não, oportunidades para as pessoas, inclusive locais, né? De estar mais próximo de suas cidades, para que o negócio de fato cresça e a gente entregue o que a gente prometeu. Pô, legal. É um propósito diferente, né? Ele não é diferente. Ele é nosso. Ele é o nosso propósito, mas ele é diferente do mercado. Do mercado, é diferente Exatamente. Do que o mercado está fazendo. Porque a gente vem no nosso mercado trabalhando de maneira diferente, que ele vem com M&As, fusões, aquisições, né? Pequenas empresas se juntando com um monte, fazendo uma única empresa e seguindo o rumo de uma operadora. Normal, né?
Dá para dar algum spoiler? Será que a gente viu algum produto diferente? O que a gente viu de diferente que a gente está motivado a fazer isso? Cara, eu entendo que nesse sentido... Pelo teu sorriso tem alguma coisinha nova vindo, só que não dá para falar oficialmente, é isso? Daí eu não tô aliada às novidades, assim, não tenho nada para contar sobre isso. Ela se defendeu bem. Não, mas eu entendo que Mas tem possibilidades, né? Tem oportunidades, né? Oportunidades. Exatamente. Então, que nem... Dá para se dizer que tem algo que possa... tem algo que possa pintar para nós para despertar a mesma chama que a gente iniciou a operação. Acredito que sim. De uma construção de algo que seja novo. Sim, acredito que sim. Acho que o mercado proporciona isso pra gente quando a gente se dispõe a ser diferente. Olha aí. Então... Tá no lugar certo, na hora certa. Aproveitar a oportunidade na hora certa, é isso? Exatamente. É o surfista, né? A onda certa, tá com a prancha, tá com ela parafinada. Lembrei do negócio. Parafinada para pegar a onda certa. Bom, é um desafio. É um desafio, mas que trará bons frutos e crescimento. Porque a gente acredita nele. Bom, todo mundo sabe do início da Voa, da história. Eu tenho, inclusive, uma curta-metragem que eu conto, né? O início de tudo da minha vida, carreira. E quando eu estava fora do Brasil, digo de passagem, né? Então, a ideia da Voa nasceu fora, né? Especificamente na Suécia. O que eu pensei? Qual foi a grande sacada do negócio? Eu poderia ter uma disponibilidade de fazer cobertura de uma cidade inteira, né? Estando lá presente, localmente, tudo funcionando lá, e ter disponibilidade para vender em qualquer endereço que fosse. Porque eu vinha de uma operação de rádio, a qual eu vendi em 2015, que nos limitava a isto, né? E a gente então crescíamos em cima de bairros, pedaços de bairros em várias cidades, e era uma bagunça total. Quando eu enxerguei a fibra ótica, que é o modelo que eu trouxe de lá, ele me deu a visão de poder olhar que eu posso atender muito mais cliente dentro de uma cidade, então eu melhoraria o centro de custo e automaticamente rentabilizaria fluxo de caixa para poder continuar investindo, né? Em tecnologia nova para o cliente, e o qual foi muito disruptivo no início. E a gente começou assim com 2, 3, 4 cidades, e aí com 4 cidades a gente tomou uma decisão de unificar e não olhar como centro de custo individualizado mais regional e centralizar como uma operadora. Aí trouxemos tudo para o lugar, abrimos mais cidade dentro desse propósito, né? E hoje a gente volta às raízes, não é para escutar pessoas da época que talvez não fazem mais parte. A gente volta à raiz para entender o propósito e por que nasceu. Então a gente reseta de volta ao passado, não. Pegar as coisas boas, entender o propósito e ver que talvez no meio disso a centralização corrompeu o propósito, né? E hoje é isso que nos dá força para levar a restaurar o modelo de antes? Eu acredito que sim, porque quando a gente está quebrando o paradigma da centralização, o primeiro viés é entregar para o cliente o que a gente prometeu, que é o nosso propósito. E o segundo viés, principalmente em âmbito financeiro e estratégico, que eu defendo muito, é no sentido de entender quem é que está pagando a conta e quem é que está deixando de pagar. Acho que a partir do momento que tu centraliza uma operação, tu não vê qual cidade, ou qual produto, ou qual setor, ou qual departamento está comendo a tua última linha. Então, quando tu olha individualmente a unidade de negócio, o local, o setor, o departamento, ou pode até ser um centro de custo, dentro de uma única cidade ou dentro de várias cidades, quando tu começa a descentralizar, a fazer os negócios separados, a fazer cada um pagar a sua conta, tu vê quem é que está contribuindo para a última linha e quem é que está comendo o pedaço da última linha. Porque a partir do momento que tu se compromete como cidade a entregar resultado pagando a tua conta, a última linha engorda. Porque se todo mundo viver isso, se todo mundo fizer esse propósito, não tem como dar errado.
Porque não tem ninguém pagando a conta de ninguém. Porque, por exemplo, quando estávamos centralizados, o que acontecia? Uma cidade não desempenhava bem, mas a outra estava desempenhando muito bem. Acabava contribuindo e pagando a conta. Então, a estratégia de marketing ou comercial que seja para colher o benchmark, ela nunca fez pensando num propósito local. Ela sempre fez com uma única unidade partindo daqui. Exatamente. Nunca fez e faz sentido, né? Em ocasião, estando numa cidade só, tu é obrigado a fazer um benchmark dentro da própria cidade. Ou seja, tem que ver a cultura daquilo lá para poder extrair. Até porque a necessidade do teu cliente pode ser diferente, podem ser cidades vizinhas, mas a necessidade de produto aqui é essa. Aqui é essa, né? Aqui eu tenho um produto com uma margem muito melhor, porque eu consigo alavancar esse produto aqui. Ele tem uma entrega melhor aqui, né? Porque é o perfil daquele cliente. Agora, nessa cidade, não, eu tenho outra margem. Mas o principal, a receita final, é que cada uma pague as suas contas e contribua. Todo mundo tem que contribuir, para que a última linha seja a maior possível. E quando as unidades são separadas e responsabilizadas pelos seus resultados, não tem como dar errado. Porque se dá errado, a gente troca. Troca gestão, certo, então. Troca gestão, troca número, troca o que for necessário, porque a gente tem que viver de resultados. Boa. Dá para dizer, então, que essa experiência dos últimos anos da centralização, hoje, tem cidades pagando a conta de outras, é isso? Com certeza. Óbvio. Com certeza. Hoje, né, nós acabamos olhando o número macro, né? E tu acaba não percebendo pequenas perdas. Quando tu descentraliza, começa a abrir cidades, departamentos, centro de custo, olhando linha por linha e principalmente por unidade de negócio, tu consegue ver que tem gente que não está contribuindo, né? E tem gente pagando a conta de quem não está contribuindo. Então, quanto mais tu abre o número no detalhe, quanto mais gerenciamento de negócio tu tem, distribuído por região, né? Dependendo muito do negócio, pode ser regional, pode ser por cidade, pode ser por departamento, indiferente. Mas tu tem que olhar o pequeno, porque se tu não olhar o pequeno, teu resultado não vai ser grande. Quanto mais tu olhar para o número pequeno, maior vai aumentar o teu número grande. Então a gente tem que prestar atenção nas pequenas coisas. Com certeza. Voltamos àquela nossa série de cortar a unha toda semana. Exatamente. Corta custos, que são os custos pequenos, né? Os grandes a gente enxerga. Exatamente. Os grandes nós enxergamos. Os pequenininhos vão roendo, a gente não vê. E aí eles ficam ali, quando tu vê, tu derrapa e foi, não tem volta. E isso está muito linkado também à responsabilização sobre o número, né? Ter alguém olhando aquele número diariamente, ter alguém localmente na cidade, sendo responsável por aqueles resultados, é que contribui. Porque numa centralização, tu tá olhando o macro, tu tá olhando tudo. Tu não consegue ver o detalhe. Tu não olha para um cliente em específico que tá com uma dor. Tu olha quando são 50 clientes com a mesma dor. Então, tu individualizar é tu dar atenção para pequenos problemas que podem trazer grandes resultados. Boa. Então, é a soma de micro-resultados que traz um grande resultado. Estamos olhando para isso. Estamos construindo isso. Construindo isso. Vamos lá, que legal. E o que tu acha que levou o dono dessa empresa a optar por isso e não vender com uma proposta de venda que tinha? Qual o nível de responsabilidade? Eu quero que tu fale agora. Tipo assim, o que ele pensou para fazer isso? Eu entendo que, assim como ele, eu também pensei, claro. No sentido de que esse negócio pode ser potencializado muito mais, expandido muito mais, e se um dia for vendido, né, vender por um tamanho muito maior, né, porque a gente tem muita oportunidade de crescimento aqui ainda. A gente tem muita melhoria a ser implantada. Então, se, né, fosse uma decisão minha, eu preferiria vender algo no seu máximo do potencial, para que o meu ganho também seja maior. Então, a construção, reconstrução de unidades de negócios locais, de medição de resultado por região, por cidade, né, de descentralização é nesse sentido. Potencializar ao máximo o negócio para que, se um dia aconteça alguma venda, né, alguma valorização em cima... Dá para trazer de uma outra linha, que é o seguinte, a gente também pensou com responsabilidade sobre a efetividade do que o propósito da marca
faz desde com funcionários, com o próprio mercado, né? Tendo um centro de custo regional, contratando pessoas do seu local para trabalhar, a gente está movimentando a economia local. Então, dá um briefing assim também para ajudar a questão que, na verdade, a gente não pensou só em número de venda, podia ser milhões, não. A gente está pensando economicamente no desenvolvimento de cada região, desde funcionário, economia, prestando um bom serviço, estando lá. Não, com certeza, né? Porque quando a gente se propõe a estar regionalmente, o nosso âmbito é realmente conseguir se inserir naquela cultura, né? E como eu vou me inserir na cultura local? Sendo de lá, né? Sendo alguém que vive, que transpira aquela região, aquele local. Então, além de querermos resultado, micro resultado, queremos analisar, contribuir para o nosso número, a gente também quer contribuir com quem contribui com a gente, né? Boa. Então, é uma retribuição até para as cidades que a gente atende. Estar lá, com pessoas de lá, né? Entregando o que a cultura de lá pede, é isso, né? É estar presente de fato e ter atendimento local com pessoas locais. Então, não é só pensando em nós, mas é pensando no que as pessoas precisam daquela região. Isso é legal, porque na verdade podemos abrir alguma coisa e eu vou te perguntar. A gente tem algum fundo de investimento dentro da empresa? Não. Não temos. Não temos. Então, nosso compromisso é uma entrega local mesmo, não é um fundo que está tirando dinheiro do local para levar para outro lugar. Exatamente. Nosso compromisso é com o nosso cliente. Olha aí. Bárbara, dá para dizer que quando... Lembrei agora, na verdade, enquanto tu falava, que lá na tua voltar lá na contratação, lá quando tu veio aproveitar a oportunidade de crescer junto com nós, né? Lá a gente já startou um modelo de centro de custo de regionalização. É isso? Dá um parecer, como é na prática isso de fato? Como é que está acontecendo? O que aconteceu? O que tu entendeu na época? Como é que tu trouxe? Como é que tu vê linkando isso hoje? Inconscientemente, né, quando fomos construir a estrutura de centro de custos, né, inclusive contigo, né, com a tua presença, na parte operacional do negócio, mesmo o negócio estando centralizado, já olhávamos por cidade, né? Já criamos estruturas de centro de custo, de departamento, de natureza financeira, todas as separações possíveis para que se um dia se tomasse a decisão de olhar para a cidade, tivéssemos números. Boa. Então, mesmo com a operação centralizada, tudo que era possível de rateio, né, de divisão, de alocação para a cidade já era feito, né? Hoje ainda se faz. E muito se questionou na época, né? Mas por que pegar esse lançamento, dividir ele por 3 cidades, né? Sempre falo, né? Pegar um técnico, cortar em 3. Muito se questionava, ele dizia, mas é muito mais fácil se eu fizer o contrário. Eu disse, não, faz o rateio de acordo com os atendimentos do técnico. Chegamos a pegar, né, toda a parte remuneratória de um técnico e dividir de acordo com os protocolos de atendimento dele, para de fato entender aonde estava alocado o tempo dele, entender o custo daquela cidade, né? A ponto de hoje tirarmos relatórios e saber, essa cidade está rentabilizando e essa não está. Verdade. Né? Então, inconsciente já foi construído para que quando se tomasse a decisão, tivéssemos aonde olhar e o que consultar para saber se aquilo era viável ou não. Olha só, lembrando disso e trazendo o que a CFO da Voa trouxe, dá para dizer que o X é inevitável. Isso? Com certeza. O X é inevitável, sempre foi inevitável, sempre um dia foi. chegaria. Ele estava no nosso inconsciente, né? Porque eu acho que dentro da essência de âmbito financeiro, né, de gestão financeira da Voa, olhar a cidade, olhar o local, olhar o resultado sempre foi importante. Eu sempre defendi muito isso, né? Então, nesse sentido, o Excel só é uma tomada de decisão, né? De responsabilização por resultados, né? De olhar aquele local, entender o resultado daquele local e como é que eu posso contribuir para isso aqui crescer. Então, nós vamos trabalhar em função desse X dar certo. Com certeza. O cara da cidade. Trabalhar em prol dos indicadores, né? Indicadores que vai mover e nortear ele para colocar. Vamos estar presente junto, vamos mover o que for necessário. Se ele tiver vontade e interesse e gostar e realmente vestir a camisa, amar esse negócio, né? Viver aquilo, poder construir isso na cidade dele,
ele vai ter muito resultado, porque a gente vai ter resultado, todos nós teremos resultado junto. Sim. Dá para assim dizer? Dá para sim. E até contribuindo, né, com quem está nos assistindo, todos os negócios podem, né? Se eu tenho um produto que atende só uma região, eu posso analisar a margem de contribuição desse único produto, né? Eu posso analisar a margem de contribuição de um departamento, né? Sim. Então, o que a gente faz aqui de olhar a descentralização, né? De ir para uma regionalização, olhar por cidade, nada mais é do que numa loja, por exemplo, eu entender qual é o meu produto que mais me entrega, né? Dá para se dizer que nós que estamos fazendo é escalonando a empresa para poder escalar. Exatamente. Você tem muito problema às vezes, muita gente quer ser o maior do Brasil, entendeu? Muita empresa, todo mundo nasce, um dia eu vou tomar conta do território nacional, vou ser a maior empresa disso. E ele tem esse sonho na cabeça, mas ele não sabe como chegar, né? E acho que na construção da nossa história que a gente está trazendo aqui, a gente entendeu que precisaríamos, não só em infraestrutura, mas contabilmente, comercialmente, tudo, escalonar, criar bases, como o VoaX, para poder atingir esse objetivo, para poder dar escala realmente, né? Sim. Pensando que se a gente tiver 100x multiplicando, é muito melhor do que uma única unidade de negócio centralizada multiplicando, visto? Sim. É igual a construção de uma casa, né? No sentido de que quanto mais eu fortalecer meu alicerce, mais eu organizar ele, mais eu preparar ele, maior pode ser meu prédio, né? Maior pode ser minha obra. Então, nesse sentido que eu vejo a organização contábil, financeira da Voa hoje. Descentralizada, estruturada, para que o negócio possa crescer. E olhando pequenos resultados regionalmente. A soma dos micro-resultados. Sim. Assim como a soma dos pequenos custos leva uma empresa a quebrar. Visto? Então, somar o micro-resultado é a mesma coisa, só que um é menos e outro é mais. Hein? Isso aí. Fala pra mim. Como é trabalhar com o Márcio? Depende do dia, né? Depende do dia. No geral, então. Eu acho que... eu tenho certeza que sempre é muito proveitoso em questões de aprendizado, porque tu tem muita experiência, tu passou por vários desafios na vida já, e tu consegue, muitas vezes, trazer eles para os dias atuais, que é uma coisa muito importante. Quer dizer que tu aprendeu com algumas coisas do passado. Então, eu vejo que toda a tua vivência de negócios, até experiências de vida, né? Tu consegue sempre trazer isso para os dias atuais para não repetir aqueles mesmos momentos ou aprendizados ou erros, né? Então, para mim, é um privilégio estar do teu lado. Alguém que já passou por tanta coisa. Não vamos falar de idade. Não me chama de velho. Interessante. Acho que tuas experiências também em relação ao mundo, né? Sim. Porque muitos dos negócios que tu construiu, tu correu atrás, né? Tu foi em busca de, eles não apareceram para ti, né? Então, muitas das viagens que tu fez, poucas a lazer e muitas a negócios, te trouxeram onde tu tá hoje, né? Acho que isso é um ponto muito importante. Vivência de mundo, então. É isso. Tem que viajar mais, então? Pensamento fora da caixa. Isso aí. Essa semana a gente estava pensando, na verdade, falando com alguém terça-feira. Estava dizendo o quanto realmente eu preciso viajar. Eu vou chegar numa deadline minha, que daqui uns 60 dias eu vou estar mais limitado. Eu preciso sair para viajar, senão eu vou pirar. E não adianta descansar em casa, tem que ser viajando mesmo. Eu em casa não consigo descansar, né? Então eu também tenho essa necessidade. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Então eu preciso sair do meu habitat natural para conseguir desopilar e até ter outras ideias, né? Outras estratégias, enfim. Avaliando esse ponto que tu colocou, eu te pergunto, qual foi a tua última viagem? Como é que tu pensa quando tá viajando? Já saiu para fora do país? Já saí, mas só América do Sul, né? Com exceção do Paraguai. Uruguai. Vamos pegar a pergunta e fazer. Tu já saiu do Brasil além do Paraguai? Paraguai e do Uruguai? Do Uruguai? Não, aí não. Só viagens nacionais mesmo e todas a descanso e lazer mesmo. E como é que tu descansa numa viagem? Fazendo atividades, né? Eu não consigo descansar sem fazer nada. Então eu percorro o local, faço passeios, enfim. Tem que ter alguma atividade envolvida, principalmente se ela for física, me agrada mais. Trilhas, enfim. Caraca, tu sai pra sofrer então. Exatamente.
É uma maneira de reenergizar. Ó, bem colocado. Agora vamos tirar o qual é os problemas de trabalhar com o Márcio agora? Bem real. Qual o problema? Principal problema. Falta de tempo. Minha? Sério? Sim. Eu acho que falta de tempo e certa organização de prioridades e demandas. Eu acho que a gente trata muita coisa ao mesmo tempo, só que a gente não elenca as prioridades. E às vezes a gente prioriza o que não deveria naquele momento. Eu acho que esses são os pontos que eu elenco. Tem razão. É isso mesmo. Então esse é o pior problema. Hoje sim. Caraca, eu achei que era financeiro. Olha o código aí que a gente pegou. Se tu trata a tua empresa como um único bolo, tu pode estar comendo o lucro dela sem perceber. Fica a dica aí. Bárbara, considerações finais. Gratidão por estar aqui contigo, contribuindo. Né? Realmente. Acho que a gente pode fazer mais conversas como essa. Compartilhar crescimento e conhecimento com outras pessoas sempre é prazeroso. E vamos marcar a próxima. Vamos lá. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, comenta aí, Bárbara, vamos fazer mais episódios, comente sobre algum assunto específico, alguma dúvida que ficou, pode comentar, até para nos ajudar a construir o episódio 2, né, com mais assunto específico, a gente comente aqui embaixo, deixa a sua inscrição aí no canal e bora, tamo junto.